Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 2 de outubro de 2018. As redes sociais são uma armadilha para a sociedade, parte 7. Alejandro Tovar escreveu em 12 de agosto de 2018 para o jornal El País as 7 coisas que você pode fazer para superar a solidão. 7. Adote um cachorro. É sério, não deixa de ser outra forma de socializar. Sentir-se fundamental para outro ser vivo te ajudará, primeiro, a derrubar inseguranças, dizem os especialistas. No caso de um cão, a obrigação de sair para passear é o motor de relações sociais. De novo, com um tema contextual compartilhado para conversar, será mais simples ter uma conversa com as pessoas que você verá assiduamente, que mitigarão a sensação de solidão, completa Matos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre os animais e o homem. 592. Se comparamos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm, nesse terreno, notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa. Sobre esses assuntos os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte, que desce, às vezes, muito baixo ou que pode elevar-se muito alto. No físico, o homem é como os animais e menos bem provido que muitos dentre eles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para prover as suas necessidades e a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, isto é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos! Não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. 593. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada. E que têm inteligência, mas ela é limitada. Comentário de Kardec. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados que denotam a vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a sua conservação. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento, qualquer que seja a arte que admiramos em seus trabalhos. Aquilo que faziam antigamente é o mesmo que fazem hoje, nem melhor nem pior, segundo formas e proposições constantes e invariáveis. Os filhotes separados de sua espécie não deixam de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo sem terem sido ensinados. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, esse desenvolvimento intelectual, sempre fechado em estreitos limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, pois não fazem nenhum progresso por si mesmos, e esse progresso é efêmero, puramente individual, porque o animal, abandonado a si próprio, não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. 594. Os animais têm linguagem. Se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não, mas no meio de se comunicarem entre si, então, sim. Eles se dizem muito mais coisas do que supondes, mas a sua linguagem é limitada, como as próprias ideias, às suas necessidades.
Eurípides Kuhl no livro Animais Nossos Irmãos esclarece sobre os animais. A alma dos animais é diferente da humana, de gradação inferior. Não possuindo inteligência, os animais não possuem igualmente consciência, livre-arbítrio, senso moral nem responsabilidade. Ao desencarnarem, homens e animais mantêm sua individualidade, contudo, os animais são orientados e mantidos por espíritos da natureza, em grupos específicos a cada raça. Reencarnação. A reencarnação é instrumento divino da lei do progresso. Ambos contemplam homem e animal. No animal é quase sequencial a morte. Não podendo escolher em que espécie reencarnar, pela inexistência de livre-arbítrio, podemos supor que, à medida que progridem a acúmulo de experiências, os animais vão subindo os galhos da árvore genealógica da espécie. Assim, talvez não seja exagero conjeturarmos que o gato mansinho de hoje terá sido ontem o felino selvagem e predador, de grande porte. O cão, agora fiel e amigo do homem, talvez tenha iniciado a palmilhar existências como o chacal ou o lobo. Observação: alguns animais podem demorar a reencarnar, isso se deve à decisão dos espíritos deles incumbidos, que mantêm alguns no mundo espiritual, em tarefas auxiliares às atividades daquele plano. Cães e cavalos, por exemplo, muitos citados na literatura espírita. Metempsicose. Metempsicose quer dizer transmigração de almas, de um para outro corpo. Reencarnação da alma, após a morte, num corpo humano, animal ou num vegetal. Essa teoria caracterizou algumas religiões antigas no Egito, na Índia e na Grécia. Soberbo equívoco, um espírito reencarnar em reino inferior. Tal constituir-se em retrogradação inexistente nos planos da natureza, pois seria impossível ao espírito anular seu progresso e habitar no animal, ou em planta, sem inteligência, sem consciência, sem moral, sem livre-arbítrio, sem sentimentos. A metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior animal-homem, e assim mesmo sem fusão, isto é, teriam que ser realizados os desenvolvimentos que transformariam a alma animal na humana. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de outubro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.